Porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está falando neste momento. Vamos ouvi-lo. Né? E buscando torná-lo mais blindado a eventuais ataques de hackers. Na realidade, não foi um ataque de hacker no que tange ao Conect SUS ao Ministério da Saúde. Né? Diversos outros órgãos públicos foram afetados e aqui no Ministério da Saúde estávamos já para restabelecer o Conect SUS quando houve um outro ataque. Né? Então tivemos que recuperar esses sistemas. Felizmente não perdemos dados e agora a situação espero que fique normalizada. A Polícia Federal já deu algum retorno para o senhor dessa investigação? Não, ainda não tive nenhum retorno da Polícia Federal sobre esse tema, mas estamos trabalhando em conjunto, né, com as diversas áreas do governo para trazer cada dia mais segurança para a população brasileira. Ministro, agora sobre a audiência pública, vai para o ar hoje, já está no ar? Não, nós nos comprometemos a colocar no ar hoje os termos da recomendação do Ministério. O que vai ser colocado em consulta pública é a recomendação do Ministério para ouvirmos a opinião da sociedade. Depois vamos realizar uma audiência pública chamando especialistas para discutir esse assunto em alto nível e conseguirmos uma posição que a sociedade brasileira contribua e que tenhamos bastante transparência nesse processo. O documento que vai ao ar é um documento que recomenda o uso das vacinas, da vacina Pfizer, nessa versão aprovada pela Anvisa. A recomendação nossa é que essa vacina ela não seja aplicada de forma compulsória, ou seja, depende da vontade dos pais. Os pais eles são livres para levar os seus filhos para receber essa vacina de 5 a 11 anos. Essa vacina estará vinculada à prescrição médica e a recomendação obedece todas as orientações da Anvisa. A Anvisa fez uma série de orientações no que tange a aplicação da vacina, a observação das crianças na sala de imunização, e elas têm que ser cumpridas fielmente. Então, esperamos as contribuições da sociedade, mas de antemão já deixar todos tranquilos que, uma vez decidida pela a aprovação dessa regra que o grupo da Secovid trabalhou com ela, né, na forma que eu falei para vocês, nós já temos condições de começar essa vacinação dentro de um prazo bastante curto. Né? São vacinas que foram produzidas numa rapidez grande, em face da emergência sanitária. Alguns países já aplicam essa vacina, a exemplo dos Estados Unidos. Só tem um estudo que avaliou de maneira randomizada, é um estudo que foi julgado adequado pelas principais agências regulatórias do mundo e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também. E, posteriormente, nós temos os dados americanos, os dados que foram apresentados pelo CDC, envolvendo mais de 7 milhões de crianças, que denotam uma segurança dessa vacina. Claro que os dados são dados de curto prazo, ao contrário da vacina nos adolescentes, ainda não temos casos descritos de miocardite no montante que temos com adolescentes, embora sabemos que as miocardites elas não são graves e a miocardite provocada pela Covid ela tem uma evolução mais severa do que a miocardite que eventualmente a vacina provoca. Aqui no Brasil nós já estamos usando vacinas em adolescentes, sejam os com comorbidades, sejam os sem comorbidades, e não temos tido relatos de números excessivos. É verdade que, dentre os adolescentes, 75% receberam a primeira dose, né, e 35% receberam a segunda dose. O que a experiência da literatura mostra é que os casos acontecem mais após a segunda dose. Mas a campanha está indo bem, não tem apresentado maiores problemas em relação aos adolescentes. No grupo das crianças, a situação é peculiar, eu já falei agora de manhã, né? Dentre as diversas faixas etárias inclusas dentro da Covid-19, a faixa etária que tem o menor número de óbitos é a faixa etária de crianças entre 5 e 11 anos. Né? E, felizmente, esse número de óbitos ele tem caído
de forma muito intensa, né? Nos últimos 6 meses houve uma queda de 90% dos casos, de 90% dos óbitos. Isso dá para nós uma certa tranquilidade numa implementação segura da campanha de vacinação, até porque, segundo as recomendações da Anvisa, uma série de critérios tem que ser observados pelas salas de imunização, e esse tempo entre a aprovação final, que está marcada para o dia 5, e o início da campanha de vacinação é um tempo suficiente para que as salas de vacinação se preparem para fazer essa vacina com segurança nas nossas crianças. Mas hoje eu quero aqui passar uma palavra de tranquilidade para os pais e para as mães, que teremos essa vacina que está sendo aplicada nos Estados Unidos, já está sendo aplicada na Alemanha, na França, agora Portugal começou a aplicar no final de semana passado. Tenho notícias que o Reino Unido também aprovou, embora não tenha começado a aplicar ainda, e os pais serão devidamente esclarecidos para que tomem a melhor decisão para seus filhos. O Brasil aprovou uma lei, essa lei é a Lei 14.124, de 10 de março de 2021, que incluiu crianças, desde que haja o aval da Anvisa e a aprovação do Ministério da Saúde, crianças com comorbidades entre os grupos prioritários, né? Então, a nossa ideia é também contemplar essas crianças na forma da lei como prioritários, esses que têm comorbidades ou os que têm contato com pais ou com pessoas que são responsáveis, que têm problemas de imunodeficiência, que esses são mais vulneráveis, e a criança eventualmente pode, ao contrair o vírus, transmitir o vírus para uma pessoa de maior vulnerabilidade. Não que nós tenhamos o interesse de vacinar as crianças somente para evitar que elas transmitam a doença, uma vez que as crianças têm formas menos graves da doença, mas esse é um grupo prioritário, e os outros grupos que não têm comorbidades, de acordo com a vontade dos pais, eles podem também tomar a vacina, e aí seguiria uma sequência, como em Portugal. Então, nós fizemos um apanhado do que ocorre nos diversos países, né? Nossa recomendação ela é muito parecida com a recomendação da Alemanha. A França ainda não vacina crianças sem comorbidades. Nós sabemos que, pelos dados, as evidências científicas que vêm do estudo principal, o estudo que embasou a aprovação pelas agências sanitárias, não mostra redução de óbitos, pelo menos no período que foi realizado o estudo, em crianças de 5 a 11 anos que receberam a vacina. O que nós temos, sim, é uma redução dos casos, né? Então, reduzindo os casos, nós temos a ideia de que isso também reduziria internações hospitalares e, consequentemente, de forma indireta, se pode pressupor que nós reduziremos também crianças com síndromes respiratórias agudas graves e com outras complicações tardias do Covid que afetam as crianças, né? Só o longo prazo vai mostrar o real papel da vacinação da Covid-19 em crianças de 5 a 7 anos e também nos adolescentes, né? O fato é que o que nós estamos fazendo hoje tem tido um resultado muito satisfatório. Ministro, uma dúvida em relação... O senhor então está dizendo que o formulário que vai entrar na internet para a consulta pública será pela recomendação da aplicação das vacinas nas crianças de 5 a 11 anos, mas que ela não será compulsória. Neste ponto, eu queria entender essa decisão dessa vacina para esse público específico não ser compulsória, é uma orientação que veio da Anvisa, é uma decisão do Ministério, em que vocês estão se baseando para fazer esse encaminhamento? Então, como eu falei para você, nós temos uma lei, e a lei já prevê que os adolescentes, as crianças de 5 a 11 anos, ou outras faixas etárias que vierem a ser incluídas, que elas possam ser prioritárias dentro da campanha de vacinação. Agora, a decisão do Ministério, ela está apoiada, primeiro, no aval da Anvisa. Sem o aval da Anvisa, é impossível haver qualquer tipo de aplicação de imunizante. Segundo, no que os outros países estão realizando. E, nesse sentido, no ponto da compulsoriedade. Aqui mesmo no Brasil, o STF ele decidiu que as vacinas não são obrigatórias, né?
Às vezes, o que existe são determinadas práticas que induzem a vacinação. Mas esse público é um público sensível, são crianças. E os dados, pelo menos do estudo principal que embasou essas aprovações, ainda são dados iniciais. Então, dada a sensibilidade do caso, o nosso entendimento ele é um entendimento muito parecido com o que acontece na Alemanha, onde há recomendação médica, onde se contempla os casos que têm comorbidades e se respeita a decisão dos pais. Então, vamos ouvir a opinião da consulta pública, dos especialistas, das famílias. Para ficar bem claro, o senhor acha que o modelo que o senhor disse da Alemanha seria um modelo ideal de aplicação de vacina no Brasil? Eu acho que é um bom modelo. A gente só sabe que é ideal ou não quando nós comparamos uma coisa com outra. E o modelo é o que a sociedade de cada país decide. E a quem incumbe a política pública é o Ministério da Saúde. E nós temos que fazer essas análises e trazer um cenário de mais tranquilidade, que há muita divisão em relação a essas questões, sobretudo que envolve crianças, porque essas vacinas elas foram desenvolvidas num rápido espaço de tempo. Se não fosse a pandemia da Covid-19, essas vacinas não seriam aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. Eu vou perguntar de novo, porque fui eu que falei, gostaria que o senhor, para a gente poder ter na voz do senhor, o senhor está defendendo que o entendimento da aplicação da vacina para crianças de 5 a 11 anos, no modelo que a Alemanha está fazendo, seria o ideal. Qual é o modelo? O modelo, as crianças com comorbidades, elas são prioritárias, a aplicação não é obrigatória, depende da autorização do pai e, naturalmente, quem aponta comorbidade é o médico. As sem comorbidades, há necessidade de prescrição médica e ainda é necessário se observar todos os pontos que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou para que houvesse a aplicação dessas vacinas no Brasil. Nós temos uma agência de vigilância sanitária de boa qualidade, que tem tido uma contribuição importante durante a pandemia, agilizando as avaliações e trazendo respostas para a sociedade. E o Ministério tem trabalhado nesse mesmo sentido. Tanto é que hoje nós temos mais de 380 milhões de doses de vacina distribuídas. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, ela defende que antes desses grupos, seja de dose de reforço, seja de adolescentes ou crianças, se avance com a vacina na aplicação de primeira e segunda dose no mundo inteiro, para que haja uma distribuição mais equitativa de vacinas. No entanto, se deixa sempre aberto a soberania de cada país. Então, nós estamos aqui exercendo a nossa soberania, as prerrogativas do Ministério da Saúde, deixando as famílias tranquilas, os pais, as mães, para que eles possam livremente optar por vacinar ou não seus filhos após a orientação do médico e a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. Essa questão da prescrição médica já existe com as gestantes. O município do Rio de Janeiro, onde há uma campanha também bastante eficiente, no caso das gestantes, é necessária a prescrição médica e é necessário a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. Só a última. Ministro, haverá então vacinação ano que vem e ela deve entrar no Plano Nacional de Imunização, a vacinação em crianças? A recomendação do Ministério é essa. Para quando seria possível começar? Então, a aprovação, ela deve ser feita no dia 5, se todos concordarem com o que nós estamos aqui colocando em consulta pública. É claro que isso é uma decisão que cabe ao Ministério da Saúde, não é? Mas logo que a vacina seja incluída de maneira definitiva no Plano Nacional de Operacionalização, o PNO, em curto espaço de tempo nós teremos doses. Por que teremos doses? Porque nós fizemos um contrato com a Pfizer para mais de 100 milhões de doses. E nesse contrato está dito de maneira textual que todas as faixas etárias incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Covid-19 serão contempladas. Ou seja, contratualmente a Pfizer ela nos oferecerá doses para que possamos imunizar as crianças de 5 a 11 anos, se assim for a vontade dos pais e dentro das condições que estão aqui colocadas
no documento que será colocado em consulta pública. Ministro, só sobre a consulta pública, então, ela vai começar hoje, daqui a poucas horas, porque ela ainda não estava no site. Justamente, porque, bom, eu cheguei aqui cedo, né? Vocês viram. E a gente trabalha para oferecer o melhor para a sociedade brasileira. Nosso compromisso é esse. Nós aqui não ficamos observando a fumaça das conversas de quem só fala e nada faz. Nós aqui trabalhamos sério dentro do Ministério da Saúde do Brasil. Não é? E, sobretudo, agora, na véspera de Natal, para trazer uma mensagem de esperança para a população brasileira. Ministro, o senhor falou sobre prescrição. Eu só queria detalhar um pouquinho como seria essa prescrição em crianças sem comorbidade. O médico pega um receituário e indica a vacinação. Só se o médico indicar mesmo. Como nas gestantes. Como nas gestantes. Tá, gente? Muito obrigada. E os pais concordarem com isso. Ok? Obrigado, ministro. Ministro, obrigada.